Querido irmão, querida irmã, paz de Cristo para você. Na primeira carta de João 3, verso 14, nós lemos assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Muitas pessoas confessam já fazer parte do reino dos céus, porém na palavra de Deus nós encontramos instruções bem claras que nos revelam se uma pessoa realmente já pertence ao reino dos céus. Em cada reino ou nação da terra, existe uma forma pela qual os seus cidadãos são identificados. Em muitos países, essa identidade possui um número seguido de uma foto do indivíduo. No caso do Brasil, nós temos aqui o nosso velho RG, não é verdade? Então, com essa identidade aqui, nós somos reconhecidos em qualquer lugar como cidadãos brasileiros. Agora, aqueles que querem viver como clandestinos em uma nação falsificam a sua identidade. Sabe para quê? Para assim tentar passar despercebidos do governo. Pois então, da mesma forma, como cidadãos do reino dos céus, também possuímos uma identidade espiritual. Somos filhos de Deus, somos filhos do reino. Agora, existem pessoas que, mesmo confessando já fazer parte do reino de Deus, estão vivendo como clandestinos no reino dos céus. Porque assim como em cada nação existe um banco de dados que armazena todas as informações dos seus cidadãos, no reino dos céus também existe o banco de dados espiritual. É verdade. Esse banco de dados identifica quais pessoas já fazem parte desse reino. O nome desse banco de dados é o livro da vida. Apocalipse 3, verso 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pois é, então aqui nós vemos um cidadão legítimo do reino dos céus, sendo reconhecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o nome dele está escrito no livro da vida. É por isso que toda pessoa que confessa já fazer parte do reino de Deus tem que ter certeza se já possui todas as suas informações registradas no banco de dados celestial. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com toda certeza existem muitos vivendo clandestinamente no reino de Deus. Os seus nomes não constam no banco de dados celeste. E como filhos e filhas de Deus, precisamos buscar saber se já estamos inscritos nos céus. A palavra de Deus fornece as informações necessárias que indicam se uma pessoa já tem seu nome no livro da vida. Então, como saber se uma pessoa já possui o nome dela nos céus? Será que foi porque um dia, lá há 10 anos atrás, entreguei a minha vida a Cristo em uma reunião, aí 4 meses depois de ter passado por um curso de discipulado, desci as águas do batismo e agora tenho o meu nome no hall de membros da igreja, vivendo em plena comunhão? Não. O que conta não é o que aconteceu um dia, mas o que você tem agora. Olha só 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. As pessoas que dizem fazer parte do reino de Deus, mas não amam o seu irmão, estão mortas espiritualmente. Não passou da morte para a vida, não passou do reino das trevas para o reino da luz. Isso é muito sério, é muito forte, mas é verdade. Você sabia que existem muitos assassinos no reino de Deus? Agora a pergunta é: eles agrediram fisicamente aos seus irmãos? Eles mataram alguém? Não. Eles odeiam os seus irmãos dentro do seu coração e estão guardando ressentimento pelos outros no mais íntimo do seu ser. E por isso são assassinos espirituais. 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Meu amado, minha amada, pela lei de Moisés, quem matasse alguém era condenado à morte. A lei era: não mate. Agora, pela lei de Cristo, basta que você fique com raiva do seu irmão e será julgado. Agora, se você chamar o seu amigo de tolo, será levado para o tribunal. E se você amaldiçoar alguém, corre o risco de ir para as chamas do inferno. Mateus 5,22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja aqui que o julgamento para os assassinos espirituais é muito sério e vai aumentando de nível cada vez mais. Primeiro nível, sujeito a julgamento. Segundo nível, sujeito a julgamento do tribunal. E terceiro nível, sujeito ao inferno de fogo. Em Apocalipse, nós encontramos uma lista das pessoas que ficarão fora do reino dos céus. E dentre pecados hediondos como imoralidade sexual, a prática da feitiçaria, os adoradores de ídolos e a prática da mentira, nós encontramos também
os assassinos espirituais, ou seja, aqueles que não amam os seus irmãos. Esses aqui estão fora do reino dos céus. Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Percebeu aqui que os assassinos espirituais estão dentro dessa lista de outros pecados hediondos? Pois então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que conta não é o que aconteceu um dia naquela reunião abençoada, onde eu levantei a minha mão confessando a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas é o que eu tenho agora dentro do meu coração. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Agora, como eu posso saber que eu permaneço na vida de Cristo? Não por aquilo que aconteceu há alguns anos, mas pelo que está acontecendo agora no meu coração. O nosso testemunho deve ser: eu sei que pertenço ao reino de Deus porque amo os meus irmãos. Aleluia. Precisamos orar a respeito disso, pedindo ao Senhor que tudo aquilo que está oculto em nosso coração em relação aos nossos irmãos que seja revelado e que nós possamos nutrir um amor sincero, um amor puro pelos nossos irmãos. E toda a atitude de assassinato que existe no nosso coração que possa ser expurgada, extirpada no nome de Jesus. Vamos orar a respeito disso. Pai Celestial, Pai querido, nós estamos diante da sua palavra muito séria, muito forte, uma palavra verdadeira, e eu quero te pedir nesse momento que o Senhor possa confirmar em nós a nossa identidade espiritual, Pai. Por isso nós clamamos nesse momento: nos ajude a amar os nossos irmãos cada vez mais. E se existe alguma atitude, Pai, de ódio, de raiva, de ressentimento contra os nossos irmãos, que o Teu Espírito Santo nos ajude a identificar e arrancar de nós tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que nos leva a sermos assassinos espirituais. Nós clamamos ao Senhor, Pai, nos leva a praticar o amor de Cristo. Oramos a Ti agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém.